Gente, como é que vocês estão? Estão bem, né? Presta atenção. Eu vou revisar um pouco, vou falar um pouco sobre Gil Vicente e depois fazer a correção da atividade, certo? E em seguida vou revisar um pouco o Renascimento e fazer a atividade também. Então, é uma revisão, né? E correção, beleza? Como é que vocês estão? Perfeitamente bem? Perfeito. Olha, gente, temos que estudar. É dessa forma, certo? Estou com saudade de todos vocês. Sério. Um beijo, fique com Deus e vamos lá, vamos estudar. Vem comigo. Ó, presta atenção. Vamos falar um pouquinho sobre Gil Vicente. Gente, Gil Vicente, ele é considerado o fundador do teatro português, não é verdade? Ó, é sim. Antes dele, a dramaturgia medieval limitava-se aos entremeses, ou seja, as representações mímicas apresentadas nos intervalos dos banquetes. Os momos, que são as representações com máscaras, e mistério, representações simbólicas dos sacramentos ou de passagens bíblicas. Encenações que praticamente se limitavam à movimentação cenográfica e aos símbolos dos trajes e dos gestos. Ó, presta atenção. Contemporâneo da renovação estética renascentista, cujos ecos há muito chegavam da Itália e cuja introdução em Portugal acontece na segunda década do século XVI. Gil Vicente manteve-se sempre fiel à tradição. Sua obra é uma síntese do teatro medieval e popular, inigualável em outras literaturas europeias. Gente, seu teatro alegórico, seus autores e faças, de estrutura extremamente simples, mas de grande eficiência dramática e cômica. Combinam a moral e a crença religiosa, combina o humor sátrico, a linguagem desabusada, as críticas dos costumes e os tipos caricaturais, dando-nos um grande painel na sociedade contemporânea. Gente, aí eu pergunto, quais são as principais características do teatro vicentino? Gente, a versificação, a rima, o teatro alegórico, né? O teatro de tipos, teatro de quadros, enredo, teatro cômico e sátrico, a classificação, monólogos altos, fantasias alegóricas, teatro novelesco e farsas. Na página 31, vocês estão vendo um texto, certo? Que vocês estão vendo que tem Todo Mundo e Ninguém de Gil Vicente e Todo Mundo e Ninguém de Carlos Drummond de Andrade. Observe que em 1977, né, o texto que vocês estão vendo aí é uma passagem do Alto da Lusitânia, representado pela primeira vez na corte de Dom João III em 1532. Lembre-se de que nessa época Portugal vivia um período de luxo e riqueza, em consequência do comércio ultramarino. Em 1977, mais de 4 séculos depois, Carlos Drummond de Andrade publicou sua versão do Diálogo de Gil Vicente, atualizando a linguagem. Observe que por isso que vocês estão vendo aqui, ó, Todo Mundo e Ninguém de Gil Vicente e Todo Mundo e Ninguém de Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá, vamos para a página agora 33, onde diz assim: como frequentemente ocorre na arte medieval, o teatro de Gil Vicente apresenta uma cena alegórica. Os personagens dão concretude e ideias abstratas. Releia a rubrica desse texto e observe a relação entre o nome e a caracterização de cada um. A partir dessa relação, explique a crítica que esta cena faz aos costumes da época. Aí está, que rubrica a anotação feita pelo autor, né? Dando indicações sobre o cenário, a caracterização dos personagens, movimentos da cena, etc. Gente, preste atenção. Chamando de Todo Mundo o personagem vestido de rico mercador e de Ninguém o que está vestido como pobre, o autor pretende criticar a generalização do estilo luxuoso de vida entre os portugueses da época, certo? A segunda questão diz o seguinte: os efeitos cômicos dessa cena resultam
dos contrastes, tanto entre os personagens como os níveis de significado. Ao longo da cena, acumulam-se as oposições entre os valores procurados por todo o mundo e por ninguém. Releia o texto e anota em 2 listas estes valores opostos. Então, vamos lá, gente. Com relação a todo o mundo. Dinheiro, honra, louvor, vida, paraíso, mentira, lisonja. Já com referência a ninguém, vocês coloquem aí consciência, virtude, repreensão, morte, verdade, desengano, pagamento de dívidas, certo? Perdão, deixa eu voltar. Letra B. A presença física dos 2 personagens contrasta com seus significados genéricos e abstratos, todo mundo e ninguém, insistentemente lembrados por Beelzebub. Compare a frase do personagem ninguém e eu busco a consciência com a frase de Beelzebub, que ninguém busca a consciência. E explica esse contraste, certo? Gente, presta atenção. Na primeira, o personagem cujo nome é ninguém individualização, no comentário de Beelzebub. Ninguém é um pronome indefinido e generaliza a ação. Ou seja, na primeira, a ação é afirmada. Na segunda, ela é negada. A terceira questão diz o seguinte. No teatro grego, havia um coro de personagens cuja função era comentar as cenas da peça. Qual é o personagem da cena de Gil Vicente, que, embora não seja um narrador, exerce a função semelhante à de um coro grego? E qual é a sua função? Gente, é Beelzebub. Sua função é comentar as ações dos personagens, dando um significado irônico, alegórico às falas dos personagens que estão em cena. É a partir desses comentários que a plateia percebe claramente as alegorias, ou seja, que os personagens deixam de ser pessoas individuais, concretas, e passam a ser ideias abstratas, assim como todo mundo e ninguém, certo? Vamos lá, seguindo. A quarta questão diz o seguinte. Observe o que Carlos Drummond utiliza muitas gírias de sua época. Vamos anotar alguma delas? Precisa ser todas não. Ó, estás afim, o cara, o papai, né? Dê uma mancada, levar um pito, sou vidrado em, bicho. Já a letra B diz o seguinte. A qual característica do teatro de Vicente corresponde esse tipo de atualização de linguagem feito por Drummond? Gente, Gil Vicente, ele escreveu teatro popular e utilizou esse nível de linguagem para obter efeitos cômicos. Assim, a adaptação só conseguiria os mesmos efeitos se utilizasse o coloquial popular do século XX, inclusive as gírias, viu? Agora vamos lá, vamos para o Renascimento. Vamos lá. Olha, gente, preste atenção. Durante o século XIV, né, como consequência do desenvolvimento do comércio das cidades, iniciou-se na Itália um movimento cultural que recebeu o nome de Renascimento. Esse nome traz a oposição dessa nova época à mentalidade e à cultura medievais. Para os renascentistas, a Idade Média foi um longo período de paralisia em que a Europa teria interrompido o avanço do pensamento, da cultura e das artes. Certo, gente? Ó, preste atenção. Era por isso necessário fazer, né, renascer o otimismo, fazer renascer o que? A confiança no ser humano, antropocentrismo, certo? Resgatando a cultura clássica greco-romana, certo, meu povinho? Olha, meus meninos, preste atenção. Coloque aí na página 38, por favor, nesse soneto. Tornai essa brancura alva açucena, e essa purpúrea cor a puras rosas, tornai ao sol as chamas luminosas, dessa vista que aos roubos vos condena, certo? Aí diz o seguinte, né? Tá todo aqui o soneto, né? Então diz o seguinte. Leia atentamente o soneto de Camões, consultando o vocabulário. Releia-o quantas vezes forem necessárias, até conseguir fluência.
Procure sentir o ritmo de seus versos, em seguida responda as questões. Então vamos lá. Qual é o número de sílabas métricas desses versos? Gente, 10 sílabas, certo? Utilizando as letras, faça o esquema das rimas do soneto. Gente, no final de cada estrofe, vocês colocam as letras correspondentes. Então, na primeira estrofe, vocês vão colocar A, B, B, A. Na segunda estrofe, B, B, A. Na terceira estrofe, C, D, E. E na quarta e última, C, D, E. Certo? A mulher amada, tema desse soneto, é idealizada pelo sujeito lírico. Releia a primeira estrofe e responda: que características a mulher tomou emprestadas à natureza? Então vamos lá. Né? Das flores ela tomou emprestadas as cores, ou seja, da açucena a brancura da pele, não é isso? Ó, presta atenção. Da rosa, o vermelho da face e dos lábios, e do sol, ela emprestou o brilho dos olhos. Bonito, né, gente? Vamos lá. Letra B. Na idealização feita pelo sujeito lírico, né, a mulher possui características divinas, né? Liste as características associadas às divindades que as emprestaram. Gente, ó, presta atenção. A suavidade da voz, emprestada da sirene. A graça das três graças, a beleza de Vênus, a sabedoria, o talento e a arte de Minerva, e a pureza e a castidade de Diana, certo? Vamos lá, vamos para a quarta questão. Aí tá falando da idealizada, né? A mulher perde suas características humanas e torna-se divina, né? O soneto, no entanto, ainda que seja um elogio às qualidades da amada, ele revela uma decepção e exprime uma queixa. Aí tá dizendo assim: segundo Aristóteles, sob as formas aparentes, ou seja, acidentes, se esconde uma essência ou matéria. Conforme esse modo de pensar e as duas últimas estrofes, as qualidades físicas e morais da mulher amada são essenciais ou são apenas aparência? Gente, presta atenção, são apenas aparência, porque se a mulher se despojar de todas elas, desenvolvendo-as a natureza e as divindades que as emprestaram, ela ficará só consigo mesma, ou seja, convosco só, revelando uma essência bem diferente, certo? Ó, presta atenção. Agora chegou a letra B. Despojada da grandeza de dons, né, divinos, a mulher voltaria a ser apenas humana. Voltaria a ser apenas humana. O que significa então o adjetivo inumana? Gente, é desumana, certo? É insensível, é cruel. Aqui é um jogo de palavras. Deixando de ser idealizada como uma deusa, né, sendo novamente humanizada. A mulher, ela se mostra desumana. A inumanidade ou a crueldade da mulher reside no fato de ela não corresponder ao amor do sujeito lírico. Certo, gente? Ó, preste atenção. Vamos agora para mais um soneto. Esse soneto está na página 43, certo? Né? Ele está pedindo para que vocês leiam, né, da maneira da ordem direta, né, que é a direita do seu texto, né, e vocês observando os comentários, certo? Fica mais fácil quando diz o sol é grande, forte, em tal sazão, em tal estação. De tempo que sois, né, costuma ser frias aves, caem, pousam com a calma. Esta água que cai do alto me acordaria, né, não do sono, mas de cuidados e preocupações graves. Então, tá todo ele aí, façam a leitura, por favor, e em seguida vamos lá. Tá pedindo para fazer a identificação das figuras de linguagem presentes no trechos a seguir. Gente, na letra A, tá assim: o sol é grande. Metonímia, está aí trocando o sol por calor, certo? Metonímia. Já a letra B diz assim: ó coisas, todas vãs, todas mudáveis. Qual é tal coração quem vos confia? Gente, presta atenção. Nós temos aí três. Nós temos o apóstrofe, ó coisas, a personificação, coisas, e a metonímia, coração, alma, sentimento, pessoa. Na letra C,
Passam os tempos, vai dia atrás dia, incertos muito mais que ao vento as naves. Gente, aí é a inversão, certo? A inversão da ordem sintática, que seria dia vai tras dias, os tempos passam muito mais incertos que as naves ao vento. E comparação, né? Muito mais incertos que as naves. A letra D é a anáfora, porque é a repetição. Olha, eu viria já aqui sombras, vira flores. Olha lá a repetição. Vi tantas águas, vi tantas verduras. Anáfora, perfeitamente. E a letra A é meu vis de outras cores, é a metonímia. É mudar de cores, cabelos e faces ou envelhecer, certo? A segunda questão diz assim: o classicismo caracteriza-se, em outras coisas, pelo otimismo, pela confiança no ser humano e na vida, antropocentrismo e pelo equilíbrio entre a razão e a emoção. Podemos dizer que essas características estão presentes no soneto de Sá de Miranda? Não, gente. O soneto é extremamente pessimista. O eu lírico ele vê a passagem irreversível do tempo e as mudanças provocadas por ela. O pessimismo é expresso, sobretudo, na afirmação final de que não há remédio para as mudanças que trazem a velhice, certo? E terceira e última questão, os autores clássicos buscam a harmonia, ou seja, o equilíbrio, e a simplicidade da composição, observando a linguagem utilizada por Sá de Miranda. Podemos dizer que ele buscou essas características clássicas? Gente, não. Olha, o excesso, o exagero de figuras de linguagem, né, sobretudo a questão da inversão, né, quebra a harmonia clássica. Esse estilo tortuoso e rebuscado acentua o tom emocional e o pessimismo do poema, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!